Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre oração, um assunto bem importante, porque assim, muitas pessoas não oram ou não sabem orar ou estão orando para outra coisa, estão orando para um outro ser ou outras entidades. Olha só, essa ideia de oração é bem antiga. A primeira questão de oração surgiu aí depois que Adão e Eva pecaram, porque antes do pecado, Adão e Eva tinham um contato direto com o Criador. Depois que pecaram, foram expulsos do jardim, não tiveram mais esse contato. Então ficou apenas algo no campo espiritual apenas, né? No campo da oração, essa comunicação. Profetas recebiam revelações, enfim, nesse sentido, né? Para depois escreverem, eram mandados a escrever. Então, assim, depois a comunicação entre ser humano e Criador era por meio da oração. Moisés orava, você vê lá em Êxodo, enfim, Moisés intercedendo pelo povo, né? E o Criador é que chamava. Isso não acontecia do nada assim, agora eu aqui do nada vou começar a chamar pelo Criador. Óbvio que não. O Criador que chamou Moisés. E assim como todos os outros, né, líderes e profetas de Israel. Então o Messias vem na Nova Aliança, mais precisamente em Matitiarro, ou seja, Mateus capítulo 6. Aqui eu tenho a Bíblia em grego, né? Que é como foi escrito no Novo Testamento. E ele dá um ensinamento aqui. Ele fala a quem se deve orar, como se deve orar e em que lugar se deve orar. Então entenda, você pode estar aí numa denominação orando e não é para fazer isso. Você pode estar aí pedindo para um pastor orar para você, não é para fazer isso. Nem na Bíblia encontra isso. Então presta atenção. Como deve ser a oração e veja se você está fazendo certo. Porque os seus pedidos, suas orações, podem estar não sendo atendidas porque você está fazendo da forma errada. Não é de qualquer jeito. Como é que você faz aí? Hein? Qualquer lugar, bota as mãos assim. Ai Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Ai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. Essa é a oração? Isso é oração? Olha só, muitas pessoas agora vão entender o que é oração de verdade. Eu vou falar português aqui para você entender, né? Mateus, mas o nome hebraico dele é Matitiarro, tá? Abra aí na sua Bíblia também capítulo 6, se você tiver. Se não tiver, apenas ouça e veja, presta atenção. Olha só, ele já começa falando coisas bem interessantes. Tem que pegar desde o contexto do verso 1, que diz assim, ó, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte, ou seja, de outra maneira, não tereis galardão, ou seja, recompensa, junto de vosso Pai Celeste. Essa recompensa é depois, na glorificação. Então assim, guardai-vos. Ele quer dizer que tenham cautela, não façam. Guardai-vos de exercer, fazer a vossa justiça, ou seja, você quer demonstrar algo piedoso para as pessoas? Quer mostrar que você é um ser espiritual? Que ora de pé, ora no videozinho no YouTube para mostrar para a pessoa que você é uma pessoa que ora? Então guarde de exercer essa justiça diante dos homens. Para serem vistos por eles. É o que ele está querendo dizer aqui, já no verso 1 de Mateus 6. Ele continua no verso 12, enquanto der esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens, né? Eu estou dando dinheiro aqui para fulano aqui, quero ser visto. Tem um cara aí, né? Portais. O tio Bill, doando bilhões para as instituições para ser visto, né? Precisa falar isso?
Perdeu já a recompensa. Esse nem recompensa vai ter, não vai ter nada. Vai ter só condenação. Então, para serem vistos e glorificados pelos homens, em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando elas esmola, Ele fala assim: ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É só um contexto. Agora ele vai entrar na oração. Verso 5. Grave bem esse texto. Mateus 6, verso 5. Ele começa aqui. Ó. MT. Não ficou um T, né? Ficou um A. Não. Me nego a escrever isso aqui. Pera aí. MT é Mateus. Você já deve se acostumar com isso. Capítulo 6. Então tem um contexto desde o verso 1, tá, para você entender, mas começa no 5. Então eu vou dar a referência desde o contexto. Mas do 5 ele já vai até o 15. Então olha só. Isso é o contexto da oração. Verso 5. E quando orares, olha só, quando orares, não serei, olha a instrução, como deve orar. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, denominações daquela época, templos de pedra, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Eles oravam para serem considerados piedosos. É como se fossem de Deus. Né? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, essa glorificação inútil dos homens. Verso 6. O que você agora deve fazer? Tu, porém, está falando para eleito isso aqui, para salvo, para a igreja. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ó, não é no YouTube, não é em videozinho, não é em pé nas ruas, não é em denominações, não é em igrejas, que não são igrejas, né? Não é em nenhum desses lugares para orar. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Está fazendo errado. Olha só. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, que vê em secreto, ele te recompensará. Veja isso. O teu pai em secreto te recompensará. Veja aqui, aonde você deve fazer oração? No teu quarto, com a porta fechada, em secreto. Só ao Pai. A quem você deve orar? A Jesus? Yahushua? Ao Filho? Ao Espírito Santo? Não. Nenhum desses. Ao Pai. Então, primeiro ponto, onde orar? No teu quarto, trancado, em secreto. A quem orar? Ao Espírito, Messias, Filho? Não, ao Pai. Só ao Pai. Ele está falando. Só o Pai ouve e atende a oração, mais ninguém. Não é cabido a outros. Isso. É só o Pai, só o Criador. Então você vai falar ao Pai, direcionar ao Pai. Você pode falar Abba ou Yah, que é o início do nome dele, que significa eu sou, ou o Eterno, ou o nome completo, Yahuwah, ou Pai, ou o Criador. Ok? Só Ele. Continuando aqui, olha só, tem mais coisa, tá? Olha só, o Pai vem em secreto, né? E em secreto, que ele te vê, ele te recompensará. Verso 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ave Maria, cheia de graça, blá blá blá. Ave Maria, cheia de graça. Quantas blasfêmias tem aí? Primeiro que é Ave Maria. Que Maria? Que Maria? Maria, ou ela ouve a oração? Não. A Bíblia não fala disso. Quem que foi Maria? Uma mulher que morreu. Ponto. Um ser mortal, uma criatura que já se foi. Ela não ouve, ela está inconsciente agora. Ela não ouve nada.
Mas as crenças, essas seitas heréticas e blasfemas inventaram essas coisas. Ore para Santo Agostinho, ore para Maria, ore para a Senhora Aparecida, ore pro... Tem vários hereges aí no YouTube que incentivam as pessoas a fazer oração para Santinho. São Tomás não sei do que, oração pro não sei do que lá. Onde é que tem na Bíblia? E eles se dizem crentes, e se dizem cristãos, se dizem evangélicos, defensores da verdade, que acusam todo mundo. Tá aqui, ó. Tá aqui, é para orar ao Pai, só ao Pai. Não, vamos fazer aqui uma oração para Maria. Vocês são filhos de Satanás, cara. Os legítimos fariseus. Então, muito cuidado, preste muita atenção a esses enganos de Satanás. A verdade é essa aqui, ó. Então, vãs repetições, né? Ah, vamos rezar Pai Nosso 500 vezes, rezar Ave Maria não sei quantas vezes. Isso não adianta nada, cara. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. O Criador não é surdo, o Criador não tem problema cognitivo. Sabe por quê? Olha a continuação do versículo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Criador, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Antes que você ore, antes de você orar em toda a sua vida, o Criador já sabe o que você necessita antes mesmo que você peça. Esse é o Criador. Então você pode estar fazendo sacrifício de tolo. Você pode estar perdendo o seu tempo aí, fazendo coisas literalmente inúteis e até insultando a divindade suprema. Ele não precisa disso aí que você está fazendo. A oração deve ser sincera, uma comunicação. Para que serve a oração? Para você, em primeiro lugar, entender qual é a vontade do Pai. Porque sim, você consegue compreender a vontade dele através da oração. Para se comunicar com Ele. Isto não significa que você vai ouvir literalmente no seu ouvido a voz dele. Não significa isso. Não significa isso, tá? Não é necessariamente isso que é a oração. Mas o Pai vai falar com você sim. De alguma forma ele vai falar. Ou pela Escritura. Ele vai usar outras pessoas. Mas não é usar outras pessoas. Deus manda te dizer que falou comigo que você vai ganhar a chave de uma Hilux. Que você é isso que você quer. Nada a ver com isso aí. Porque tem que estar tudo dentro da vontade dele. Dos propósitos dele. Nenhuma revelação pseudo-reveladora que vai contra isso aqui é verdadeira. Tá? Então você tem que entender isso também. Aí o que acontece? O Messias vem e dá um exemplo de oração. Ele vai falar aqui a oração do Pai Nosso. Aí ele fala, no verso 9, portanto vós orareis assim. Ó, a quem vai orar agora? Pai Nosso que estás no céu. Ele falou aqui, Filho Nosso que está no céu. Espírito Nosso que está no céu. Ave Maria que está no céu. Ele falou aqui, Santo Agostinho, tudo de São Jorge, enfim. Não. Pai Nosso que está no céu. A oração é ao Pai. Todo mundo que está orando para outras entidades, pessoas ou seres, está errado. Fazendo orações a outros deuses, a falsos deuses. Entendeu? Olha o engano que você pode estar aí, ó. Seguindo heréticos e sendo um herético. Cuidado, muito cuidado com isso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui essa tradução santificado, ela está errada. Não é santificado. Não é santificado. Tá? Essa palavra aqui, no original, no mais original seria kadosh, que é separado ou consagrado, mas santificado não. Tá? Ou seja, consagrado seja o teu nome. Né? Puro seja o teu nome.
É isso que significa, e não santificado, ok? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E encerra aqui no original em grego. A oração encerra aqui, não tem mais nada. É para você ficar repetindo isso em oração? Não. É para você ficar falando isso em oração? Não necessariamente. Pode falar, mas não como um mantra, um ritual. Nada a ver. O Messias está dando aqui um exemplo de oração para você o quê? Pedir perdão, agradecer o alimento e a vida, honrar o nome do Pai, orar, entendendo que a vontade do Pai é que deve prevalecer, e pedir para Ele nos livrar da tentação e do maligno, porque aqui na verdade eu já vou mostrar uma coisa bem interessante para você. Então é para isso que serve a oração. Agora, olha aqui no original em grego o que diz na oração do Pai Nosso. Eu vou aproximar aqui e você vai ver aonde termina a oração. No verso 13 termina a oração. Ó. Aqui, ó, no meu dedo direito. Ó. Vou aproximar aos poucos para você focar. Ó. Essa é a oração do Pai Nosso em grego. Você vê aqui, ó, no verso 14 como termina? Maligno. Não é livra-nos do mal. É livra-nos do maligno. Olha a diferença. Por que não é livra-nos do mal? Porque o mal sempre vai continuar em nós. Nós temos o mal em nós. Nós somos seres maus. Nossa, você está xingando as pessoas. Não, foi o Messias que falou isso. Leia um capítulo posterior, Mateus 7, por exemplo. Verso 12, ele fala, vós que sois maus. E aí? Falando isso para a igreja. Não é para ímpio, não. Porque Mateus 7, ele está falando aqui, ó, para a igreja. Está ensinando a igreja. Tá? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Ó. Aliás, verso 12 não. Correção, verso 11. Bem aqui, ó. No meu dedo. Ele falou isso aqui em Mateus 7. Vós sois maus, e vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Tá, então assim... O original em grego aqui, olha só que interessante isso. Você está orando a vida... A maioria das pessoas aqui oraram a vida toda o Pai Nosso dizendo, livra-nos do mal. Como é que você vai ser livrado do mal se você vive num mundo do mal? Você tem que ser tirado da terra. Como é que você vai ficar livre do mal? Você tem que sair do seu próprio corpo, porque você é mau. Não existe isso. Ou seja, a tradução está errada. No grego aqui é maligno. Livra-nos do maligno. E aqui está no original pônero. Pônero. Maligno. Ou seja, é de Satanás, é do inimigo. Então, ele dá essas instruções. E aí, ele complementa aqui no final, dizendo assim, ó, verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha que interessante essa oração. Verso 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, ele está ensinando aqui muita coisa. E depois ele continua falando do jejum. Também faça em secreto o jejum. Muito interessante, ele dá essas comparações. Então veja, estes segredos preciosíssimos sobre oração. Eu garanto que você talvez não tinha essas instruções todas que o Messias deu. Né? Você vê várias orações, por exemplo, Daniel orava ao Pai. Óbvio que naquela época só existia, né, em sabedoria e em conhecimento das pessoas, o Criador, né? Não tinha nenhuma outra
tinha os falsos deuses, né? Mas era um outro segmento, né? Profeta de Baal, orava a Baal, etc. Aquelas coisas todas. Falsos deuses. Então o pessoal tem muita mentira hoje. O mundo é do maligno, tá? É de Satanás, ele está enganando a todos. Né? Ele é o príncipe deste mundo. E esse domínio de engano mundano foi dado a ele, tá? Para enganar os ímpios. Então você tem que ter conhecimento dessas coisas, né? Para saber agir, para saber como orar. Então ore, né? E ore da forma correta, ainda mais nesses últimos tempos. Você vai precisar muito disso aqui. Você vai precisar muito disso. Busque o Pai. Não é só oração, tá? Esse aqui é um vídeo específico, só para oração. Mas tem uma coisa, preste muita atenção, não é só oração que você deve fazer, não. É orar mais ação. Você deve orar e ter ação, agir. Só oração, a oração é um ponto, mas agir também é outro ponto. Lembre-se do texto, orai e vigiai. Vigiai e orai. Essas duas coisas andam juntas. Se você só orar, né, mediante uma tentação, tipo assim, Pai, me livra disso, me livra disso, me livra disso, e você não sair desse lugar errado, não vai adiantar nada. Se você continuar indo numa denominação herética, ou ouvindo pregadores heréticos, ou ouvindo pessoas ímpias, e ficar orando, me livre de heresias, me livre dessas coisas ruins, e continuar frequentando esses lugares que você está frequentando e ouvindo essas pessoas heréticas, nada vai mudar. Você está orando, orando, orando. O Criador está te dando oportunidade, mexendo com a sua consciência, coração, mente, espírito, e você não está agindo, você não está fazendo nada. Ou seja, tem que agir. Depois da oração vem a ação. Você encontra isso em Colossenses. O apóstolo Paulo deu essa instrução aos colossenses. Orar e agir. Só oração não é, vamos dizer assim, o pacote completo. Você tem que agir também. Tá? De preferência de joelhos na cabeceira da cama, logo que acorda, de noite antes de dormir, e o dia inteiro também pensamentos. Faça isso. Vive em oração. É em constante oração com o Pai. Fique assim, essa é uma dica valiosa. Constantemente, porque é vigiar e orar a todo tempo. Né? Lembra daquele texto de Lucas 21:36? A todo tempo orando, vigiando. Isso é importante. Canal no YouTube, canal do Marasquim, Rômulo Marasquim e Firmeza da Verdade. Telegram com mais de 60 mil inscritos, vá para lá, Rômulo Marasquim. Face e Insta, Rômulo Marasquim. Também tem o canal de backup, Romuland, no YouTube. E e-mail para contato marasquimromulo@gmail.com. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender essas coisas. Grande abraço, deixa o like, compartilha, não se esqueça e fique na paz.